Sejam muito bem-vindos a mais um TIOSScast, o podcast oficial aqui do portal Licitações Municipais. E novamente, edição especial em parceria com a Elo Consultoria, durante o 9º Congresso Brasileiro Elo Consultoria de Licitações e Contratos, com foco nos municípios. Já aproveita, vai lá no Instagram e segue agora o perfil da Elo Consultoria e se mantenha atualizado sobre o universo das contratações públicas, fique por dentro da programação dos eventos que ocorrerão ainda em 2025. E novamente recebo aqui um grande amigo, professor que é referência nacional em licitações e contratos, já estivemos juntos em alguns eventos, já participou do nosso TIOSScast, professor Felipe Dalenogari, ele que tem um currículo realmente que diferencia professor aqui no mercado das contratações públicas, ele que é professor de Direito Administrativo, é pós-doutor em Direito pela Universidade de Bolonha, é doutor e mestre em Direito pela Unisc e uma pessoa ímpar, uma pessoa de um coração extremamente bondoso, uma pessoa generosa. Muito obrigado pela participação, professor. Tiossi, eu agradeço muito as gentis palavras, né? Sou referência nacional ao seu lado, sabe disso. Nós somos colegas contemporâneos, trabalhamos juntos, né? Então é muito legal estar ao seu lado nesse podcast, que é também referência, escutado por muitas pessoas e que difunde conhecimento em contratações públicas para muitas pessoas que talvez não tivessem acesso à informação se não fosse por ele. Então eu agradeço as gentis palavras, né? Tenho aí que um amigo de igual nível ao meu lado, referência nacional também, a quem eu me orgulho muito de estar aqui falando um pouquinho, né, com os ouvintes do podcast. Eu que agradeço. Professor, a Lei 14.133, ela é desafiadora, ela tem lá os seus 194 artigos e vem tirando o sono de muita gente. Mas a gente começa a perceber que, através de uma análise sistêmica, esse quebra-cabeça começa a ser montado, né? E existe a etapa do planejamento, existe a escolha e seleção do fornecedor, a fase de fiscalização e gestão de contratos, que estão intrinsecamente todas interligadas, porque as demandas acabam sendo cíclicas, se renovam a todo momento e o poder público precisa se atentar a esses detalhes. Só que quando o poder público instaura uma licitação, ele precisa definir o objeto, ele precisa identificar a demanda, procurar soluções e alternativas disponíveis no mercado, buscando algo que satisfaça o interesse público. E é onde vem a nossa temática central aqui do TIOSScast. A existência de itens de luxo, objetos que estão acima daquela qualidade necessária. O poder público ele pode contratar itens de luxo. O que são itens de luxo? Como que o poder público contrata com qualidade? Porque, infelizmente, a gente percebe que a administração pública é taxada de má compradora. Então, é sempre o menor preço? Como que ela foge dessa contratação precária, desse picareta? Então traga uma contextualização, por gentileza, para nós avançarmos nesse debate. Certo. Tiossi, a Lei 14.133, ela trouxe lá no artigo 20 uma vedação à administração pública de aquisição de itens de luxo. Ela diz que os itens de consumo, e aí nós temos que fazer essa distinção. Primeiro, a lei ela refere a uma vedação para itens de consumo de luxo. E aí todos nós sabemos que nós temos itens de consumo, nós temos itens permanentes, nós temos obras que empregam insumos. Então, que são obras que empregam insumos. Vamos imaginar uma torneira em ouro, né? Um exemplo, dentro de uma obra. Então, a vedação da regra do artigo 20 é para os itens de consumo. Ele diz que os itens de consumo destinados à administração devem ser de qualidade comum, sendo vedada a aquisição de itens de luxo. Pois bem, o que é o item de luxo? Nós vamos ter uma regulamentação. E é importante dizer, e aqui eu caminho pisando nas pegadas do professor Tiossi, nós não podemos simplesmente pegar o decreto federal que regulamenta a matéria como se fosse a única e exclusiva verdade, até porque, com perdão da palavra, ele deixa muito a desejar, esse decreto dos itens de luxo. Nós podemos e devemos buscar melhores entendimentos diferenciados, diferentes até do que a União faz. E aí a importância dos estados, municípios, terem o seu regulamento sobre os itens
de luxo. Veja comigo, é o único regulamento da Lei 14.133 que veio com prazo pré-definido, inclusive 6 meses a contar de 1º de abril. Os poderes, cada um no seu quadrado, teria para regulamentar. Muitos dos nossos municípios, nós sabemos, não regulamentaram, e aí nós acabamos utilizando, ainda que não de modo expresso, mas podemos dizer que eles estão comprando à luz do regulamento federal, porque ele pode adotar o regulamento da União, que é o decreto 10.818. Bom, itens de luxo, voltamos para a definição. O item de luxo, na definição do regulamento federal, e essa definição até encontra um certo consenso quando nós falamos de contratação pública, ele é aquele que tem uma qualidade superior à necessidade da administração. Olha, é aquilo além do necessário. A administração pode suprir a sua demanda com esta caneta, né? Uma caneta aqui de qualidade comum, tal, mas eu quero uma caneta em ouro. Em ouro, veja, é uma qualidade superior que agrega um custo manifestamente superior a uma caneta em que ambas, a comum e a em ouro, fariam a mesma finalidade em um primeiro momento. Todo item de luxo, Tiossi, no meu entendimento, todo item de luxo que aparentemente é de luxo, nós podemos desclassificar como luxo. E aí é o que o decreto também regulamenta, que é o chamado item de qualidade superior. Veja comigo, o item de luxo é aquele com acima do necessário para a administração. Só que muitas vezes o necessário para a administração é aquilo que parece para nós ser de luxo. Aí entra a necessidade de justificar o alinhamento entre o que eu estou adquirindo, que em um primeiro momento, até para a opinião pública, parece ser luxo, as finalidades institucionais do meu órgão, da minha entidade, e a busca do interesse público. Por que efetivamente é o interesse público? Então, esse é o maior desafio hoje. A motivação do alinhamento do que eu estou comprando, que parece ser luxo, mas é de qualidade superior para atender a minha necessidade. Antes de você me fazer outra pergunta, eu quero dar um exemplo para você entender. Vamos imaginar, eu não conheço o Palácio do Alvorada, é a residência oficial do presidente da República. Mas vamos imaginar que lá no Palácio do Alvorada, construído na década de 60, quando da construção de Brasília, as torneiras do palácio fossem torneiras em ouro. Nem dourada, em ouro, são em ouro lá. O palácio é a residência oficial, onde ele recebe agenda, recebe inclusive chefes de estados estrangeiros, e é para ser, como o próprio nome diz, um palácio, algo realmente imponente do Estado brasileiro. E ele é ocupado por diferentes presidentes que lá passam. É uma torneira, todas as torneiras são em ouro, uma torneira estoura. Eu vou comprar uma torneira. Veja comigo. Eu vou comprar uma torneira de plástico, né, do R$1,99, vamos dizer assim, ou eu vou ter que comprar a torneira de ouro? Então veja que aquela torneira de ouro descontextualizada, ela poderia ser um item de luxo, porque a de plástico faria a mesma coisa. Mas naquele caso concreto, naquele contexto, em que eu vou manter uma padronização já existente, em que seria a única torneira de plástico dentre todas as outras de ouro, de um palácio que já existe desde a década de 60. Aquele item não é de luxo. Ele é um item de qualidade superior que se tornou necessário para a administração naquele contexto ali. Então veja, como uma torneira em ouro, né, ela pode ser classificada por nós, um homem médio, vamos imaginar assim, como um item de luxo em um primeiro momento, mas em um segundo momento se vê que não é de luxo e sim um item de qualidade superior que se torna necessário. Professor, eu faço até um parênteses aqui, você tocou em um ponto extremamente sensível, que é a necessidade de regulamentação. E foi sobre esse tema que nós gravamos um outro episódio do TiosiCast, onde você trouxe o dever dos municípios assumirem o protagonismo e regulamentarem de acordo com as especificidades, de acordo com as peculiaridades, porque o que a gente percebe é o famoso copia e cola, Ctrl-C, Ctrl-V, até por uma força legislativa, o artigo 187, ele induz os municípios a seguirem os regulamentos da União, e eu digo induz porque historicamente nós não tínhamos a cultura de regulamentar. Então, como que uma pequena prefeitura, uma Câmara Municipal, vai editar um decreto, uma instrução normativa, uma resolução, se ela nunca fez isso no passado? E se a lei autoriza a seguir os regulamentos da União,
A gente vai lá e segue. E nessa de seguir, vem lá a camisa de força, gera uma paralisia e perdemos grandes oportunidades. E nesse ponto, em relação ao item de luxo, é fundamental também que a administração pública assuma esse protagonismo, porque o professor trouxe esse exemplo, e esse exemplo ele pode se concretizar diante da realidade de vários dos nossos ouvintes e municípios, porque certamente pode ser que exista algum prédio que tenha sido tombado historicamente, que exista peculiaridades locais que numa contratação convencional, aquele item poderia ser de luxo para uma escola, para uma UBS, mas eventualmente para alguma demanda específica não se enquadraria como de luxo. Tiossi, exatamente isso. E aí é o que eu falo. Volto para a pergunta. Essa pergunta todo mundo que está ouvindo tem que fazer. O que é um item de luxo? Volto a perguntar. Não é o que eu acho que é um item de luxo, não é o que o professor Tiossi acha, não é o que a mídia acha. Item de luxo é o que o meu regulamento diz que é. E não sou eu que estou dizendo isso, é a lei, é o artigo 20, porque é o artigo 20 que diz que os poderes, e veja, e ele coloca para os diferentes poderes, significa dizer o seguinte, que para um poder no mesmo ente federativo, o item de luxo pode ser uma coisa, para outro poder pode ser outra coisa, porque a lei diz cada um dos poderes, são poucos regulamentos que a lei diz, embora deixe bem claro aqui, ambos os poderes no âmbito municipal, tanto o legislativo quanto o executivo, têm autonomia constitucional para editar os seus regulamentos, todos. O legislativo, de modo algum, está vinculado ao regulamento do executivo, nem vice-versa. Mas o que eu estou dizendo? Na lei, a menção expressa a de que um regulamento de cada poder é esse do item de luxo. Significa que o legislador pensou, olha, e nós sabemos que isso acontece na prática. Para o Poder Judiciário, o item de luxo pode ser uma coisa. Para o Poder Executivo, primo pobre, pode ser outra coisa, vamos dizer assim. Para o Legislativo, né, pode ser outra. Então, a importância de nós definirmos o que é item de luxo no regulamento. E aí, Tiossi, o que o regulamento federal colocou como alguns elementos? Ele traz lá 4 elementos exemplificativos, que é o que eu sempre digo que nós temos que tentar descaracterizar no nosso caso concreto. Ele diz o seguinte, que o item, para ser como um item característico de luxo, ele pode almejar ser um item de ostentação, de opulência, de apelo estético e de requinte. O Regulamento Federal diz, olha, um item para ser de luxo, ele tem unicamente ostentação, é para ostentar. Aí nós vamos o seguinte, Tiossi. O seu é iPhone, não é não, Tiossi? Pô, o meu também é. Eu não tinha, adquiri. Eu vou pegar o iPhone, porque o iPhone é da moda agora. Se você olhar a mídia tá batendo muito em cima do iPhone. O iPhone, ele pode ser simplesmente adquirido por ostentação. Não sei por quem, né? Mas alguém pode comprar um iPhone só para ostentar, para jogar em cima da mesa com a maçãzinha ali e dizer, é iPhone, uma ostentação. Mas ele pode ser comprado por necessidade, Tiossi. Então olhe comigo, por isso que eu estou falando, todo item que em um primeiro momento pode ser luxo, ele pode se tornar um item de qualidade superior necessário à demanda da administração. Imagine comigo o seguinte, que eu tenha sistemas internos do meu órgão, entidade, todos integrados com o iOS, que é o sistema operacional. Já há uma integração, já foi desenvolvido um sistema de TI, já integrado com o próprio sistema. Já existem aparelhos, né, iPhones, vamos estar aqui um 12, 13, 14, ali. Há uma sabida necessidade de atualização desses aparelhos. E realmente eles vão ficando com o tempo defasado, você vai atualizando. Onde um órgão tem essa necessidade de que há sistemas integrados a esse sistema operacional, e isso é demonstrado tecnicamente, será que não é muito mais barato eu fazer a substituição do iPhone e comprar outro iPhone do que eu mudar todos os meus sistemas para um outro sistema operacional incompatível? Olha só, eu não sei. Quem vai dizer isso é o técnico, é a análise técnica do custo-benefício que eu tenho que fazer na minha fase de planejamento. Eu tenho que fazer esse estudo. Não posso comprar o iPhone só por comprar, Tiossi, mas eu tenho que fazer esse estudo. E aí aquele iPhone que seria só por comprar, que a mídia bate, ele se torna um item necessário diante da minha contextualização técnica que eu tenho naquele momento.
Veja, vai muito de cada caso pontual. Geralmente nas capacitações, eu faço a pergunta: o que é item de luxo para os alunos? E cada um traz uma resposta. E uma muito clássica geralmente é: servir frutos do mar na merenda escolar. Daí eu fico refletindo sobre aquilo, daí eu logo penso: tá, item de luxo talvez para quem mora no interior, mas para quem está lá no litoral, cuja fonte da merenda escolar principal vem do mar. Aquilo ali não é um item de luxo, aquilo ali faz parte não só da cultura, mas da culinária, do dia a dia, é o que mantém as cidades, é o que mantém as famílias. Então não tem como nós trazermos um rol ali na lei definindo esse é de luxo e aquele não é. É necessário que, diante do caso concreto, seja caracterizado ou descaracterizado o item de luxo. Josi, eu volto a dizer, o trabalho do gestor para adquirir um item de qualidade superior, que a administração tem muito medo. A administração tem muito medo e muitas vezes nós acabamos realmente comprando, abre aspas, porcarias por medo de comprar algo bom. É o medo. Eu tenho que descaracterizar, eu tenho que demonstrar que aquele item ele não é para ostentação, ele não é para opulência, ele não é para apelo estético, ele não é para requinte, ele é um item necessário. E aí nós vamos para essa dos frutos do mar, porque essa é um ponto muito interessante. Olha só, quando eu vou fazer a análise de um item, eu também tenho que levar em consideração, em um primeiro momento, o valor econômico agregado. E por que eu falo em um primeiro momento? Porque o valor econômico que pode, em um primeiro momento, parecer com que aquele item seja um item caro, vamos dizer assim, ele pode se tornar barato depois. E aí nós vamos para os frutos do mar. Eu em Brasília, comendo frutos do mar, você pode ter certeza que o custo para chegar em Brasília é um custo. Eu em Aracaju, comendo frutos do mar, talvez o custo dos frutos do mar em Aracaju seja até mais barato do que a picanha, vamos dizer assim, ou da carne bovina em um determinado momento. Então olhe como aquele apelo popular, aquela questão do item de luxo, ela nos faz contaminarmos em um primeiro momento a gente sempre dizer que é item de luxo. Eu não tenho como, o professor Josi falou, categorizar, botar item de luxo, 2 pontos, e ali eu boto lagosta, porque a lagosta em um determinado momento, pode ter certeza, ela pode ter um custo menor do que uma carne bovina. Então, em muitos momentos eu vou precisar da lagosta, pessoal, é isso que a gente tem que entender. Quando nós estamos vestidos de homem médio, de homem sem o conhecimento jurídico, nós criticamos, nós abrimos. Que isso? O STF comprando lagosta? Como assim? Calma. Temos que analisar qual é a necessidade do STF para lagosta. Existem momentos, e nós temos que entender isso. Pessoal, existem momentos institucionais nessas instituições de estados em que não será servido feijão e arroz, como nós comemos no nosso dia a dia lá. Existem momentos, existem eventos internacionais, e são momentos, inclusive, de demonstrar coisas que o Brasil tem. E isso é algo natural e atende o princípio da reciprocidade, porque quando o Estado brasileiro vai lá, é assim que acontece também. E que foge do nosso conhecimento. Eu vou dizer o seguinte, alguém me pergunta, eu posso comprar cachaça? Eu posso comprar vinho fino? Eu posso, a depender da necessidade, da destinação daquele vinho. Olha só, é um vinho para eu estar tomando no meu dia a dia? Que óbvio que não. Né? Aí olha só o contexto, aí você tem como efetivamente um item de luxo. Agora, se é um vinho, vamos dar um exemplo, um vinho da Serra Gaúcha, para o ministro das Relações Exteriores, servir para outros ministros das Relações Exteriores de países estrangeiros que venham uma visita. Você não consegue fazer uma correlação? Olha só, Serra Gaúcha, produtora de vinho, estou dando um exemplo, nós temos várias excelentes produtoras de vinho, me veio aqui a Serra Gaúcha que eu lembro de lá, mas, eu quero divulgar o vinho nacional para outros países. Professor, mas eles deveriam doar. Não esqueça a história de doar para a administração. Eu tenho ressalvas com doação. Ninguém doa nada para a administração, não. A administração cobra seus tributos e cobra muito bem cobrado. Então o mercado ele não tem obrigação nenhuma de doar nada para a administração. Nós temos o dever de comprar pelo preço justo. A administração vai comprar esse vinho e vai motivar, explicando que essa é a finalidade de desenvolver a indústria nacional voltada para aquele fim. E aí sai a licitação para comprar vinho. E isso sai na mídia. E a mídia bate a opinião pública também, Josi. E aí eu preciso ter o quê lá na minha licitação?
o estudo técnico preliminar bem definido, demonstrando tecnicamente que aquele item é necessário para a finalidade institucional do meu órgão, que é necessário para manter tecnologia já existente, necessário para manter sistemas que já existem, necessário para garantir a segurança de informações, de dados de um modo melhor. Essa é a grande razão de existir de um ETP para aquisição desses itens de qualidade superior. O ETP, em um item de qualidade superior, ele tem como principal função isso, demonstrar que aquele item aparentemente poderia parecer de luxo, mas para o meu caso concreto não é de luxo, ele é necessário para atender o interesse público. E é isso, e a gente vê dificuldades na elaboração do ETP, o pessoal trazendo um detalhamento do objeto, quando na verdade o objeto a gente descreve no TR. Falei isso agora para o nosso pessoal aqui no Congresso. A descrição do objeto é matéria do termo de referência. O que o meu ETP tem que eu gosto de dizer o seguinte: nós sabemos que o artigo 18, parágrafo 1º, ele traz um rol gigante de coisas lá do ETP. O ETP pode faltar várias coisas daquele rol lá, que não vai ter um impacto significativo. Agora, tem uma coisa que o ETP tem que dizer. O ETP ele tem que dizer por que a solução que eu concluí aqui é a necessária para atender o meu problema, a minha necessidade. É isso que ele tem que dizer. É essa motivação dizendo, olha, eu preciso desta caneta assim, porque a minha necessidade é essa. Analisando tudo que há disponível de opções para resolver o meu problema, essa aqui é a melhor por isso. É isso que tem que ter um ETP. O ETP ele serve para isso. O principal papel dele é chegar à descrição fundamentada de por que a solução que eu defini é a que melhor atende o interesse público. É isso que tem que ter o ETP. Perfeito, né? Identifica o problema e busca as alternativas. As alternativas. E chego àquela, olha, vamos voltar para o iPhone. Eu gostei do iPhone, Tchos. E eu digo o seguinte, eu não tinha iPhone. É interessante, porque muitos buscam uma análise literal da lei, o que não é o recomendável. Não, uma boa hermenêutica. Ela é uma base. E se a gente pega lá o artigo 20, ele dispõe, o professor até mencionou a respeito no início, sobre itens de consumo. Só que existem os materiais permanentes, que também o poder público precisa fazer a análise sobre o enquadramento ou não do material de luxo. Você tocou num ponto fundamental e para quem está nos ouvindo, isso é uma informação muito importante. Pessoal, embora a lei mencione e ela traga uma aparente obrigatoriedade de que apenas os itens de consumo não sejam de luxo, não tenham dúvidas de que ainda que sejam bens permanentes, como um carro, como um celular, exatamente, como o iPhone, como a torneira de ouro dentro de uma obra, também passem por essa análise. Podem ter certeza que, levando em consideração o princípio da moralidade, levando em consideração o princípio da economicidade, levando em consideração o princípio da eficiência, tudo aquilo, nós temos um estendimento dessa vedação a esses outros itens também. É igual eu digo, o carro, Tchos. Eu estava dando esse exemplo que estava, agora há pouco nós estávamos discutindo, um friso lateral do carro, né? O friso lateral de um carro é cromado. O friso cromado pode ser considerado um item de luxo naquele conjunto em um bem permanente? Olha, eu tenho que demonstrar duas coisas. Agora eu vou tocar no segundo ponto, que é o que o Regulamento Federal diz. Ele é necessário para a finalidade? Olha, eu acho difícil você abstratamente dizer que ele é necessário. Mas aí eu vou para o segundo. Não há qualquer agregação de custo adicional. Ou seja, se eu pegar cromado, pegar preto, pegar azul, pegar amarelo, o custo é exatamente o mesmo. Então, por que não a administração definir se ela quer cromado, quer preto, quer amarelo, se não vai ter um custo agregado nisso? E aí o decreto diz, olha, não é considerado também item de luxo, além desses que se destinam à finalidade do órgão ou entidade, aqueles que possuem valor agregado igual ou inferior a um item que poderia ser comum, vamos dizer, sem friso ou com friso. Aí não, você descaracteriza, mas o gestor tem que ter essa motivação, seja nos itens permanentes, seja nas obras também, de ter esse cuidado.
de motivar sempre a correlação daquilo ou não agrega valor adicional. Depois eu vou dar outro exemplo do iPhone, Tchos, que às vezes a administração não reflete e veja como é interessante comprar. Não, perfeito. Essa questão eu trouxe porque justamente muitos se pautam pelo princípio supremo da legalidade. Os princípios convergem entre si, não existe hierarquia entre princípios, seja do caput do 37 da Constituição, seja do artigo 5º da 14133. Mas o exemplo do carro é clássico. Eu já me deparei com situações de municípios do interior onde não tem aeroporto, o prefeito precisa se deslocar para a capital, o prefeito precisa se deslocar para Brasília, e daí e licitou uma SUV, 7 lugares, 4x4, a diesel, e daí veio o Ministério Público, ajuizou uma ação civil pública, primeiro foi uma recomendação administrativa para não homologar aquele processo, porque ele entendia que era um item de luxo, visto que há pouco tempo atrás o município teria feito a aquisição de 4 Unos, e o chefe do executivo poderia pegar um daqueles veículos e se deslocar da mesma forma. O gestor simplesmente não acatou a recomendação, mesmo o procurador jurídico falando, prefeito, não homologa, o MP está em cima, o prefeito foi lá e homologou. O que aconteceu? Ação civil pública. E daí a gente percebe, muitas vezes por conta de percepções pessoais, ou porque existe um problema na saúde, ou porque existe um problema na educação, que o gestor poderia pegar aquele valor lá de 300 mil reais e aplicar em uma outra destinação que demanda uma carência, acaba acontecendo esse tipo de conflito que é muito comum em município do interior. Tchau, se eu vou, por exemplo, do Uno, tá? E não vou falar, o Uno é um carro robusto, que todos nós conhecemos, um carro desde a nossa infância, né? Nós somos da geração do Uno Mille, lá, vamos colocar assim. E teve um período na administração, e eu contei isso na minha palestra pro pessoal, que a Fiat conseguiu emplacar uma frota de Uno Mille na administração federal de um modo extraordinário. Era Uno Mille duas cores, ou era branco ou era azul bique, aquele da cor da caneta azul ali. Você vai lembrar desses dois Unos Mille famosos 1.0. É o Uno, nós chamamos no sul, lá no Rio Grande do Sul, de o Uno pelado, carro pelado. Tchau, é o que não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, nada. Ele só tem as 4 rodas e o motor para andar. E um motor muito bom de passagem aí, a gente vê. Só que é o seguinte, pessoal, como administração pública, nós não temos como querer que o agente público, em um contexto desse, não tem aeroporto perto, deslocamentos constantes, fica se deslocando num Uno Mille pelado, sem condições de conforto, sem condições de segurança, de nenhum. Não é assim que funciona, e nós temos, como quando a administração pública, quando defender isso. Existem situações que nós precisamos. Eu dei um exemplo do engenheiro fiscal de contrato de obra, que tem os seus fiscais setoriais. Em muitos lugares é assim que funciona. Existe um engenheiro para fiscalizar 50 obras. E aquele cara é um viajante. Ele viaja 500 quilômetros do município, de lá ele viaja mais 500 para outro, depois lá ele viaja mais 500 para outro. Servidor público desse num carro, num Uno Mille pelado, num lugar, eu tenho que dar um mínimo de conforto. Isso vai evitar para mim, inclusive eu dei isso como motivação do ETP, problemas futuros de saúde, a coluna do cara, eu vou ter um cara encostado daqui a pouco por problema de saúde, daqui a pouco o cara vai apresentar problemas de ordem psicológica, eu vou perder porque ele vai estar afastado por problema de saúde, porque ele não quer mais viajar fazendo isso. Se ele tivesse um carro, no mínimo com conforto, com ar-condicionado para poder viajar, eu daria uma condição melhor de trabalho para ele. Isso tudo que eu estou falando tem que estar dentro do ETP, se mostrando por que eu preciso daquele carro com um conforto melhor, com uma estabilidade melhor, com segurança melhor. Não pode ser assim. O Uno fez parte da minha vida também, né? O primeiro carro da minha esposa foi o Uno e eu usava aquele Uno para viajar alguns estados, justamente para prestar consultoria, fazer capacitação. Então esteve comigo por muito tempo, e dirigir um Uno, e dirigir um outro carro com ar-condicionado, com direção hidráulica, com segurança, airbag e conforto, muda obviamente toda a dinâmica do dia a dia. Quer ver? Vamos pegar o airbag, um exemplo.
de um carro... Pessoal, nós temos muitos itens de segurança que nós não podemos confundir com item de luxo. Um carro que tem airbag é um item necessário. Ele salva uma vida. Isso é comprovado tecnicamente. Aí que está com uma demonstração técnica no ETP, eu demonstro isso. Você imagina esses municípios que vivem viajando servidores para cima e para baixo, às vezes servidores da saúde, nós sabemos que tem muito atendimento pelos consórcios, então viajam levando o paciente para um lugar, para o outro, para cima e para baixo. Poxa, eu julgar que o carro, por ele ter um airbag, é um item de luxo, isso é um absurdo, isso é um item necessário, isso evita para mim uma pensão por morte, uma pensão vitalícia para uma família, um servidor aposentado por invalidez pro resto da vida que eu vou perder. E isso precisa colocar? Claro que sim, no meu ETP. Eu tenho que fazer a pessoa enxergar que eu estou comprando aquele carro com aqueles itens por causa disso. Coisas que as pessoas de fora não enxergam, que a opinião pública não enxerga, que a mídia não enxerga quando bate. Então, efetivamente, nós temos que trabalhar bem no nosso ETP para isso, Tiossi. O maior segredo para eu conseguir comprar itens de qualidade superior é o meu ETP. O meu ETP tem que demonstrar tudo isso. Ô, professor, nessa sua fala, também tive memórias agora da minha infância, que eu me recordo, meus pais não tiveram esse Uno que o professor comentou, mas nós tínhamos um Prêmio, que era um carro parecido com o Uno, mas ele era sedã. Então o Prêmio era sedãs. Exato. E tinha outra também que era tipo um SUV, assim, agora eu não lembro, era Prêmio e tinha outra, agora o Prêmio era o sedã, esse aqui é igualzinho. Exato. Mas veja, eu me deparo com situações onde a simples aquisição de um ar-condicionado, independentemente da marca, dos BTUs, mas a simples aquisição de um ar-condicionado acaba sendo questionado em determinadas realidades por se enquadrar como um item de luxo. E é o que o professor comentou sobre o conforto térmico para um trabalho digno. A gente vive em um país com extensão continental e a gente tem o clima que impacta diretamente e isso afeta a produtividade. A gente sabe das legislações inerentes às condições mínimas para trabalho, dependendo da natureza daquela atividade. E talvez por conta de ser uma cidade pobre financeiramente, a população não ter acesso a determinados itens como aquele, acabam gerando um desconforto para o gestor fazer uma simples aquisição de um objeto dessa natureza. Tiossi, eu vou mencionar duas coisas aqui. Primeiro, teve um deputado federal, uma vez do Rio Grande do Sul, que deu uma entrevista, estavam criticando ele por alguma medida, ele deu uma entrevista e ele abre aspas, diz, eu estou me lixando para a opinião pública, falou ele naquele momento. Em alguns momentos, em algumas circunstâncias, efetivamente a opinião pública, que nós nem sabemos se é opinião pública ou é um grupo que faz barulho, né, contra aquela decisão administrativa, ele está do lado de fora e ele não compreende ações que nós precisamos tomar, que a administração precisa tomar com coragem, com peito, como a gente gosta de dizer, tem que ter peito para tomar algumas ações. Vamos para o ar-condicionado. O melhor chefe na administração pública é aquele que gosta de ver os seus agentes trabalhando bem com um sorriso nos lábios. Não existe nada pior para um agente público do que ele levantar de manhã para ir e dizer, poxa vida, vou ter que ir lá para aquela prefeitura, aquele calorão, aquele inferno, aquela cadeira dura, aquele negócio todo. Esse cara não vai render. Ele já não era para ser assim. É isso que o cidadão comum tem que entender, não era para ser assim, mas é assim. Aquele cara tem que ter um conforto para trabalhar, ele tem que ter condições dignas de trabalho. Ar-condicionado hoje não é ostentação, não. Isso é item essencial. Óbvio que nós entendemos que grande parte da nossa população ainda não consegue acesso a isso, mas a administração pública tem um dever de garantir isso aos seus agentes. Ar-condicionado no Rio Grande do Sul, no período de janeiro a fevereiro, todo mundo sabe que é item indispensável, ninguém dorme sem um ar-condicionado lá. Se você pegar um ano inteiro em Brasília, com um clima como é o de lá no período da seca, ninguém vive sem um ar-condicionado, não tem como você trabalhar. Então aquele item que para a população muitas vezes parece ser ostentação, parece ser luxo, ele é necessidade para o andamento da máquina administrativa. E aí a opinião pública bate em cima disso, Tiossi. A opinião pública critica o gestor, o Ministério Público, recomenda que ele não faça aquisição, de que ele não assine o contrato. O Ministério Público instaura muitas vezes uma ação civil pública por considerar que aquilo é um dano ao patrimônio público, que é um prejuízo, uma malversação do recurso público, mas nós precisamos ter efetivamente
coragem para decidir. E esse tipo de itens são itens que muitas vezes nós precisamos ter uma decisão corajosa, e aí é o que eu sempre digo, a decisão corajosa ela tem que ter segurança. Tem que ter segurança, e a segurança está justamente nessa demonstração, de eu demonstrar que aquele ar-condicionado para aquela circunstância não é um item de luxo, mas é um item essencial para eu garantir conforto e, por consequência, eficácia para a minha atividade administrativa, com trabalhadores que ali estão com um sorriso nos lábios, que estão se sentindo bem no ambiente de trabalho para poder produzir em prol da população. O barato sai caro. Então, eu tenho que muitas vezes investir em algumas coisas para ter um serviço público de qualidade. Professor, mas vamos voltar à questão do iPhone. Vamos Nosso para o iPhone. público está aí curioso. Tiossi, olha só, um iPhone em um primeiro momento, ele parece ser um item caro e realmente, quando a gente adquire, a gente vê que ele é um item que tem um custo direto elevado. Tem um custo direto elevado. Mas aí a própria lei diz que, olha, quando nós adquirirmos itens pelo menor preço, nós temos que levar em consideração os custos diretos e os custos indiretos. Dentre eles, manutenção, assistência técnica, durabilidade, tudo aquilo. Está na lei, não é eu que estou dizendo, a lei diz isso. Muitas vezes um iPhone, ele está sendo comprado para garantir aquilo que já existe no órgão, em questões de conectividade, em questões de segurança. O que eu não tinha até pouco tempo o iPhone. O meu primeiro iPhone da vida foi o 15, Tios. Depois eu troquei o 15 pelo 16, dei o 15 de presente para minha esposa, ela ficou bem feliz, né? Com o 15, e foi o primeiro. Nunca tive iPhone, sempre eu usava o Xiaomi, que para mim estava muito bom. O que eu mais julgo? Por que depois que você tem, você pode perguntar para qualquer pessoa que tem um iPhone, depois que você tem, você não troca por outro? Por quê? O que te faz isso? Vários fatores. Para mim, o principal é a segurança. Tem algo. E eu ouvi isso de um colega, de um amigo, que trabalha fazendo a defesa cibernética do Brasil. Ele é um dos que faz a defesa do Estado brasileiro, defesa cibernética. Ele disse para mim, pega esse teu iPhone e joga no lixo. Ele falou assim, substitui. Xiaomi. É o Xiaomi, isso. Usa isso. E eu falo, porque usa. Eu estou te falando como alguém que entende de defesa cibernética. A segurança de dados, a segurança de transações, a segurança é incomparável a qualquer outro no mercado. Ele falou, eu não estou fazendo propaganda para Apple aqui não, né, mas eu estou dizendo isso porque isso é um item que quando eu vou utilizar, eu tenho que colocar no meu ETP. Eu tenho que buscar informações técnicas que demonstrem que ele tem uma segurança diferenciada dos demais do mercado. Eu vou te dar um exemplo aqui. Se você habilitou no teu celular aí o cartão de crédito, quando você vai passar, se você tem o Xiaomi como eu tinha até alguns meses atrás, se você passar ali na maquininha ali, ele não te pede cara crachá, não te pede nada ali, ele vai autorizar e vai embora ali, se você habilitou ele para aproximação. Esse aqui, se você passar, ele vai te pedir para você mostrar a cara lá. Se você não mostrar a cara, meu amigo, ele não libera o cartão. Isso é um item de segurança, que eu estou dando um exemplo aqui que tem e nos demais não tem. Aí nós vamos para o seguinte, olha algumas coisas que são adotadas pela administração e que a gente tem que copiar coisas boas. Nesse mundo nada se cria, nada se perde. Tudo se transforma e se aproveita. E, Tiossi, esses dias eu estava olhando uma licitação feita lá em Brasília de substituição do iPhone. Já havia iPhones, já tinha sido institucionalizados, já tinham sido comprados em outras gerações e estava trocando o 12. Veja, o 12 eu creio que já esteja bem defasado, não sei, porque eu não tive o 12, eu já iniciei bem mais tarde, mas o 12 pelo 16. Aí eles fizeram a seguinte licitação, eles entregariam o 12 e todo mundo sabe que esse tipo de aparelho ele tem uma venda, uma reposição, você consegue fazer essa troca, entregariam e pegariam o 16. Rapaz, olha o negócio dos caras, os caras conseguiram na licitação R$2.000 de volta. Como assim? Eu entrego o 12, pago 2.000 e pego 16. Isso é um baita negócio, se você for olhar, é um baita negócio. Você não compra nenhum outro aparelho comum do zero que você vai trocar por menos de 2.000, vamos colocar assim, você até compra, mas não compensa diante das circunstâncias que você tem. Então aquela licitação lá que comprou, que fez a troca dos iPhones, se tornou muito mais barato que você comprar um Xiaomi, que era igual que eu tinha, do zero, ali do zero. Então, nós temos essas modelagens que a gente chama hoje de contratação que você tem que estudar, porque às vezes você vai mostrar e vai botar isso no papel e vai provar para quem está ali, olha, eu estou comprando o iPhone porque eu estou fazendo a substituição, a minha licitação é no menor
preço da volta que eu vou dar, porque eu fixei que eu vou entregar os meus aparelhos iPhone 12, vão ser substituídos pelo 16 e vai ganhar aquele que der o menor preço da volta, quanto eu vou ter que dar. Então, eu vou ter que dar 2.500 na volta, outro 2.000, daqui a pouco eu tiro por 1.500, sai muito mais barato. O pessoal tem usado isso muito para carro também, Tiossi. Essa questão da troca, da substituição de frota, da substituição de coisa. Algo que você pode utilizar, às vezes, quando você já tem essa tecnologia. Felipe, é interessante que você tocou nesse assunto, porque o poder público muitas vezes pensa que só pode comprar objetos novos. Então, existe possibilidade de comprar objetos usados. Existe. Eu já vi prefeitura comprando um ônibus usado, vai comprar um ônibus novo. É caríssimo, dependendo do modelo. E muitas vezes um ônibus seminovo supra a necessidade daquele município. Mas esse seu exemplo realmente é algo que no dia a dia das relações privadas acontecem com frequência. Você vai trocar de veículo, você dá o seu e paga a diferença e pega um novo. O celular iPhone é a mesma coisa. Comigo foi assim, eu entreguei o anterior e peguei esse mais recente. E a administração pública, ela pode aplicar essas mesmas dinâmicas, obviamente seguindo as diretrizes da lei de licitações, para otimizar. E isso a gente justifica na etapa preparatória do porquê que está tratando determinado objeto, porque vai ter um apelo econômico de extrema relevância e vantajosidade. Tiossi, você falou tudo e nós temos que ter em mente o seguinte: dentre os objetivos do processo licitatório, lá no artigo 11, inciso 1, diz o seguinte: a administração tem por objetivo buscar aquisições, meios de aquisições semelhantes ao mercado. E aí nós voltamos. Se no mercado, na nossa vida privada, nós compramos um carro devolvendo o outro, quem é que fica com 2 carros na garagem sem uso? Você entrega o seu, né, mais usadinho ali, pega um melhor. Por que a administração pública não pode fazer isso? Veja, eu vou deixar um carro, uma frota lá apodrecendo no tempo para vender como sucata por leilão depois para não ganhar nada, se eu posso fazer uma modelagem de contratação fazendo a entrega? Veja comigo o exemplo que o professor Tiossi deu. E aí entra o ETP, eu volto para o ETP, eu sou apaixonado pelo ETP. Ele é ruim de fazer em muitas circunstâncias, ele é trabalhoso, mas ele é extremamente necessário. Vamos para o ônibus. Às vezes um ônibus novo tem um custo que eu não consigo atingir. Eu não tenho dotação orçamentária para comprar um ônibus novo. Ou muitas vezes, aquele ônibus tem um custo-benefício, um novo, zero, muito maior do que eu comprar um seminovo. Quem vai dizer que o seminovo é mais vantajoso para atender a necessidade da administração? O ETP. Eu vou justificar no ETP por que eu vou comprar o seminovo. Eu tenho que demonstrar as vantagens de eu estar comprando aquele seminovo em razão de um novo para o meu caso concreto. E aí nós vimos como possível sim. E essa da substituição, de troca, de aproveitamento, é algo que o gestor pode utilizar e deve utilizar. E os custos indiretos, Tiossi, a administração pública ainda não descobriu isso. Ela não conseguiu ainda usufruir dos custos indiretos. Pessoal, nós trabalhamos com o custo aparente e o custo real. O custo aparente é aquele que em um primeiro momento parece ser caro. Só que quando você vai colocar no papel, você começa a ver que aquele custo aparente tem um custo real mais baixo. Nós precisamos implementar isso e trabalhar em cima disso. Os regulamentos precisam trabalhar, isso tem que estar em regulamento, tem que estar no edital, mas nós podemos. Tiossi, vamos lá, pessoal. Nós conhecemos várias marcas, eu não vou citar, obviamente, nenhuma aqui, mas assim, nós trabalhamos várias marcas de vários produtos que nós sabemos que é porcaria, não serve para nada, e nós sabemos que tem outros que são boas. Por que a administração tem que comprar efetivamente aquela marca porcaria que vai dar um custo de manutenção que vai estar toda hora dando problema, sabendo que por diferença de R$10 eu deixei de comprar outro produto que sabidamente e demonstrado tecnicamente tem uma durabilidade muito maior, um custo de manutenção muito maior? Pô, tem uma marca aí, Tiossi, não vou falar obviamente o nome, senão dá problema para nós aqui, mas tem uma marca que emplacou ar-condicionado na administração. Rapaz, eu consigo estar vendendo em tudo que é lugar esse ar-condicionado. Você que compra ar-condicionado, talvez você já saiba até qual é. Por quê? Porque tem um custo mais barato. Efetivamente, esse custo aparente. Estão emplacando em tudo que é licitação. Rapaz, quando você olha aquela marca, você já sabe que aquela marca é uma porcaria. Eu tive em casa aquilo. Eu tive que arrancar e colocar fora. E a administração está acontecendo isso. E a diferença
desse item, cento e pouquinhos reais para outros que a gente sabe que não dão problema, que tem uma durabilidade ímpar. Eu tenho que pegar, justificar essa durabilidade e rejeitar esse item, ainda que o preço aparente possa ser menor. Comprovadamente, de modo técnico, tem que fazer isso, Tiossi. E vejam como de um assunto de item de luxo a gente puxa para tantas outras possibilidades, porque é isso, a lei ela é ampla, ela é sistêmica, os pontos estão interligados, não tem como nós aplicarmos dispositivos de forma isolada, e talvez por isso que a gente encontre tanta administração paralisada, porque eles se apegam a um ponto específico da lei e simplesmente não conseguem avançar, sendo que nós temos várias rotas e alternativas para nós atendermos o interesse público. Mas Felipe, papo bom, passa rápido, né? Agradecer mais uma vez a gentileza, a oportunidade, foi uma verdadeira aula, o nosso público certamente sai daqui com bastante conteúdo para colocar em prática, e o legal é isso, o professor Felipe tem essa vivência prática, ele é muito didático, mas ele não fica com filosofia, ele não fica com romance, poesia, é realmente aquilo que mexe o ponteiro, é aquilo que destrava, e com bastante segurança jurídica. Eu gostaria que o professor deixasse uma mensagem final para esse nosso seleto público. Vamos imaginar que esse nosso TiosiCast alcance todos os servidores públicos do nosso país. Qual mensagem seria essa? A mensagem é o seguinte, Tiossi. Servidor público, você pode comprar lagosta, você pode comprar iPhone, você pode comprar uísque, você pode comprar vinho, você pode comprar torneira em ouro, desde que você demonstre que esse item não é de luxo para o seu caso concreto. Você precisa demonstrar que ele é um item de qualidade superior, necessário e adequado para a tua demanda, que só ele atende a tua demanda. Vamos dizer que nós vamos fazer uma doação, né, para chefes de estado estrangeiros do vinho nacional, Tiossi. Esse item é um item de luxo, eu vou dar de presente pro cara para ele difundir lá que ele tomou um vinho brasileiro como ele nunca tomou em lugar nenhum no mundo. Esse item não é de luxo. Esse item é um item necessário para a finalidade que ele se destina. A finalidade não é consumir, é eu difundir a indústria nacional para aquele chefe de estado estrangeiro ou aquele chefe. Dali pode resultar uma importação de vinhos nacionais que vão resultar em renda para o meu estado. Então é isso que eu gosto muito de dizer. Uma torneira de luxo, se ela estiver lá caindo de paraquedas em um local que ela não tem, ela pode ser um item de luxo. Em um ambiente, em um palácio, em um museu onde já existe aquilo e é uma reposição, ela pode não ser item de luxo. Um iPhone sem finalidade pública nenhuma, simplesmente para atender fim privado, pode ser um item de luxo. Um iPhone para manutenção de sistemas já existentes, para segurança, para as finalidades de integração que ele se destina, pode ser um item necessário para a administração. Esse é o recado que eu deixo para o administrador público. Muito bom, meu amigo. Uma alegria, mais uma vez, recebê-lo aqui. Já pega esse link agora, coloca lá no WhatsApp e compartilha com a primeira pessoa que veio na sua mente, pois eu tenho certeza que esse conteúdo vai destravar muitas das licitações aí na sua instituição. Mas antes de nós finalizarmos, o professor Felipe vai replicar aqui quais são suas redes sociais, quais são os seus canais de comunicação para que o nosso público te encontre. Tiossi, primeiro eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com você, né? O nosso segundo podcast que nós temos a oportunidade de gravar. O primeiro foi sobre a regulamentação da lei, muito bacana, está disponível aí no podcast para o pessoal que não assistiu ainda. Então, uma honra estar ao seu lado nesse projeto maravilhoso. E aqueles que desejam seguir aí nas redes sociais, é só jogar esse nome difícil, joga em qualquer rede que você vai encontrar. Felipe Dalenogari, só jogar assim tudo junto, Felipe Dalenogari no Instagram, no LinkedIn, né, no YouTube, vai encontrar lá minhas redes sociais e eu ficarei muito feliz em tê-los acompanhando o nosso trabalho. Senhoras e senhores, esse foi mais um TiosiCast. Já vai lá, marca o professor Felipe Dalenogari, compartilha esse episódio lá nas redes sociais. Também vai lá no perfil da Elo Consultoria, siga o perfil da Elo, vai lá no TiosiCast, mas principalmente, você que nos escuta pelo Spotify, siga lá TiosiCast, clique nos 3 pontinhos e avalie o nosso programa com 5 estrelinhas. É importante para que esse conteúdo alcance mais pessoas e que as licitações públicas realmente seja transformadora para que nós tenhamos um país muito melhor. Meu muito obrigado e até o próximo TiosiCast. Valeu!